Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Simpo Organic, cosméticos sustentáveis de alta performance. E Instituto Mederi, acesso à saúde através da pesquisa clínica. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Saúde desta quinta-feira. Que bom ter você aqui com a gente para a gente continuar falando sobre assuntos relacionados à saúde neste mês de março, saúde da mulher. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem muitos tabus, talvez pouca gente fale sobre esse assunto, mas ele também é muito importante para as mulheres e vocês também vão saber que é para os homens também. E esse assunto é a fisioterapia pélvica. E quem está aqui para falar comigo, para conversar sobre esse tema hoje, para bater um papo bem bacana, é a fisioterapeuta pélvica, a Caroline Artusi, ela que também é especialista em saúde da mulher. Carol, seja muito bem-vinda ao Papo Saúde de hoje. Muito obrigada, Ali. Obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. E para a gente começar, então, o nosso bate-papo de hoje, Carol, já vou começar perguntando para quem ainda não sabe, quem está acompanhando e não sabe assim que nem eu, o que é a fisioterapia pélvica? Ali, a fisioterapia pélvica é uma subespecialidade, da fisioterapia, que tem como objetivo prevenir e tratar as disfunções do assoalho pélvico, tá? Para quem não sabe, assoalho pélvico é um conjunto de músculos que fecham a nossa pelve inferior e são eles responsáveis por manter os nossos órgãos bem posicionados, bem sustentados, né? Bexiga, útero, intestino. Eles também são responsáveis por manter a continência urinária e fecal e responsáveis também pela função sexual. E para quem é indicado a fisioterapia pélvica? Para quem precisa fortalecer essa camada de músculos? Bom, a fisioterapia pélvica ela é indicada para todo mundo, né? Desde criança até idosos. Homens, mulheres, crianças, todo mundo se beneficia com a fisioterapia pélvica. E para quais doenças, assim, doenças, problemas, a gente pode falar, para quais deles é indicado? Bom, tem vários, né? Então, eu vou citar alguns que é bem frequente lá no consultório também, como a incontinência urinária, prolapso de órgãos pélvicos, dor na relação sexual, disfunções proctológicas, do anismo, a dificuldade evacuatória, constipação crônica. É também indicado para quem tem dor pélvica crônica, como acontece em mulheres com endometriose. E também para gestantes, né? Na gestação, no preparo para o parto e também no pós-parto. A gente já vai querer saber um pouquinho mais sobre cada uma dessas especialidades, digamos assim, da fisioterapia pélvica. Mas antes, Carol, conta para mim qual que é a importância de receber um atendimento especializado de um fisioterapeuta pélvico com conhecimento nessa área. Então, cada paciente, né, ele passa por uma avaliação. Nessa avaliação, a gente analisa todas as individualidades de cada paciente. Por quê? Porque é muito importante a gente ter uma musculatura funcional e nem sempre somente forte, né? Então, tem muitos casos que a pessoa pensa, eu vou ter que fortalecer o meu assoalho pélvico porque eu estou com escape de xixi. E, às vezes, não é isso que o paciente precisa. Então, ele precisa passar por uma avaliação. A gente analisa toda essa musculatura de assoalho pélvico, de região abdominal também, que é uma região conjunta, né, associada, para aí, né, programar o atendimento, né, o protocolo de tratamento de cada paciente. E esse protocolo, eu posso daqui a pouco fazer com um atendimento que eu vejo na internet, algum videozinho, eu posso seguir o que um amigo já fez, coisas assim? Então, esse é um grande problema que a gente tem hoje em dia, problema entre aspas, porque a internet traz muita coisa boa, muitas informações interessantes, né? Mas também, ao mesmo tempo, tem esse pessoal que vende cursos online, né, para tratamento de algumas disfunções, né? O que acontece, Ali? Já peguei no consultório, por exemplo, mulheres que têm dor na relação,
né? E fazem um protocolo online, sem uma avaliação prévia, né? E acabam piorando essa situação. Por quê? Porque mulheres com dor na relação, por exemplo, né, elas têm uma contratura de assoalho pélvico, geralmente. Elas têm dificuldade em relaxar esse assoalho pélvico. Então, pegando um curso online, digamos, elas fazem um exercício para fortalecer, e ao invés de se beneficiar com isso, elas acabam piorando o quadro, né? Não só na relação sexual, mas como na incontinência urinária, enfim, em todas as situações, né? E como que acontece essa avaliação? De que forma que ela é feita? É um exame? É um diagnóstico manual? Como que acontece? Tá. É uma dúvida bem frequente, né? Porque muitas mulheres chegam no consultório e dizem, Carol, me mandaram, mas eu não faço ideia do que eu tenho que fazer. Ou então me mandam um WhatsApp, né, Carol, com que roupa eu vou, né, nessa avaliação? A avaliação, ela é parecida com uma consulta ginecológica, tá? Então, independente da roupa, a gente avalia o assoalho pélvico. É músculo, a gente precisa avaliar detalhadamente aquela musculatura. Como é que está o grau de força, como é que está essa resistência, essa coordenação, se tem a consciência do relaxamento adequado, né? Então, a gente precisa avaliar essa musculatura bem detalhadamente para saber como é que vai ser os atendimentos a partir de então. Existem exames específicos para isso? Algum exame de imagem ou realmente é... Geralmente, eles trazem exame de imagem também para a gente incluir na avaliação física, né? Mas, geralmente, o exame fisioterapêutico, ele é através de toque, tá? Existe também o biofeedback, tá? Eletromiográfico, que é um aparelho que mede a capacidade elétrica da musculatura através da tela do computador. Então, a gente introduz um eletrodo, tá? Canal vaginal, canal anal, dependendo da situação, e também eletrodos externos, que é em caso de criança, por exemplo, ou mulheres com vaginismo, que é a impossibilidade de ter a penetração. A gente avalia qual é a capacidade, a ativação elétrica daquela musculatura e dá um feedback no computador, né? Então, a gente treina, a gente vê se ela tem a capacidade de contrair adequadamente, relaxar adequadamente aquela musculatura. É bem interessante. Olha quantas informações! E para a gente falar especificamente dos problemas, então, que a fisioterapia pélvica trata. A gente já falou sobre o que é, né? Já falou para quem é indicado, quem pode procurar, em que situações. A gente vai falar especificamente sobre os problemas que ela trata. E na semana passada, quem acompanhou o nosso programa ou pode acompanhar ainda a entrevista gravada com a doutora Andréa Jacobo, a gente falou muito sobre endometriose. E ela falou, inclusive, sobre a questão da fisioterapia pélvica como uma das formas de auxiliar nesse tratamento. Então, vamos falar sobre isso? Claro. De que forma que a fisioterapia pélvica auxilia na endometriose? Então, a fisioterapia pélvica, ela não trata a endometriose, né? Mas ela trata todos os sintomas que a endometriose traz para a mulher. Como, por exemplo, a dor pélvica crônica, né? A gente sabe que essas mulheres com endometriose, elas têm, muitas delas, né, ficam com dor pélvica fora do ciclo menstrual também, né? Então, a gente auxilia, a gente trata essa sintomatologia, assim como a dor na relação sexual, né? Por quê? Porque essas mulheres, geralmente, elas entram num círculo vicioso de dor, né? A dor gera uma contratura, a contratura gera dor, né? E a fisioterapia trata nesse sentido. A gente trata essa musculatura, a gente alivia essas contraturas, né? Como consequência, a gente alivia a dor da paciente. E também, em casos de endometriose, tem muitas que têm dor na evacuação, acabam adquirindo uma constipação, né? Uma dificuldade no relaxamento do bulbo retal ao esforço evacuatório. Então, a gente auxilia em todos esses sintomas, melhorando a qualidade de vida dessa mulher. Muito bem, só lembrando vocês, né, do que a doutora Andréa falou na entrevista passada, que sentir dor não é normal. Então, é importante, né, procurar esse atendimento especializado, né, ter essas formas de tratamento de também aliviar, né,
essa dor muito importante. Ainda mais falando aqui com alguém que também é especialista em saúde da mulher, né? Exatamente. Os temas que a gente falou nesse mês de março. Outro tema que eu tenho certeza que é muito recorrente, né? Outra doença que é tratada pela fisioterapia é a incontinência urinária, que é muito comum. Tenho certeza que você aí sabe de alguém que tenha ou já teve, enfim. É super comum, não é? Muito, muito comum, Ali. E muita gente ainda trata isso como uma coisa normal, né? Então, às vezes, demoram muito para chegar no tratamento adequado também. Então, existe a incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência e a incontinência urinária mista. O que é, rapidamente, cada uma delas, né? A de esforço é quando a gente perde um pouquinho de urina, quando a gente faz um esforço. Quando tosse, quando espirra, quando agacha pegar um peso no chão, na academia. A incontinência urinária de urgência é quando a paciente não chega até o banheiro, né? Quando ela está indo para o banheiro, acontece de escapar xixi antes. E a mista é quando apresenta ambos os sintomas, né? Tanto de esforço como de urgência. E é muito comum, e às vezes as mulheres elas têm vergonha, né? De procurar atendimento devido a todos os tabus, né? Enfim. E às vezes é uma coisa tão simples de resolver, sabe? O autoconhecimento, né? Então, às vezes, em 2, 3 sessões, a gente consegue melhorar muito o quadro da paciente. Claro, tem quem precise de mais sessões também, né? Mas é importante sempre fazer uma avaliação, porque qualquer escape de urina não é normal, nem que seja uma gotinha. Importante esse alerta, hein, pessoal? Não é normal, então precisa sim procurar ajuda, fazer uma avaliação bem específica, né? Essa avaliação que a gente já falou antes, e também fazer essas sessões para ajudar a amenizar esse problema. Um outro problema, então, que a gente já comentou aqui brevemente, é a questão na dor na hora da relação sexual. Então, também é importante fazer esse tratamento, essa avaliação e tratamento. Também, né? Como a doutora Andréia também falou, né? Em mulheres de endometriose, qualquer dor na relação também não é normal. A gente não pode normalizar isso, porque tem tratamento. Existe a dispareunia, que é a dor na relação sexual, e existe o vaginismo, que é quando a mulher tem um espasmo na musculatura e impossibilita a penetração. E é muito comum. E essas mulheres sofrem por anos, sabe? Tem muitas mulheres que chegam até mim que são casadas, né? E vão, às vezes, em consulta e anatomicamente está tudo bem. E elas não conseguem nem fazer o exame ginecológico, né? E também não conseguem ter a penetração. É impossível, por causa desse espasmo da musculatura. Então, também tem tratamento, a gente tem ótimos resultados, né? E é importante, né, para as mulheres saberem que existe esse tratamento para não sofrerem, né? Para procurarem atendimento especializado, que a fisioterapia pélvica é uma ótima aliada nesses casos. E não sei se vocês lembram, né, do nosso bate-papo com a doutora Caroline Waller. A gente falou que um dos grandes problemas, né, principais que ela atende no consultório é a questão da falta de libido. E a fisioterapia pélvica também ajuda nisso? Autoconhecimento, né? Autoconhecimento. O que acontece? Às vezes, a falta de libido, né? Tudo isso é uma questão de autoconhecimento também. Claro, vai muito além disso, né? Tem a questão hormonal, tem a questão emocional, mas tem também a questão do autoconhecimento, né? Se tem uma tensão nessa musculatura, dificultar a lubrificação. Como é que uma mulher vai ter libido se ela tem dor na relação sexual, por exemplo, né? Então, sim, está muito associado também. Olha aí, ó. Várias informações importantes hoje aqui no nosso Papo Saúde. Um outro problema tratado, então, que a Carol já comentou com a gente antes, é a constipação crônica. O que é isso e para quem isso acontece? Como que a fisioterapia pélvica atua? Bom, a constipação crônica, então, é quando a pessoa ela tem dificuldade, né, de evacuar, ou ela evacua menos de 3 vezes na semana. Ou tem dor, né, fezes muito endurecidas, enfim. E uma das causas muito frequentes é o anismo,
né? Que é essa incoordenação, essa dificuldade de relaxar o músculo pubo-retal ao esforço evacuatório. E ali é muito frequente. É muito frequente. Eu acho que quando eu fiz a minha pós, a minha especialização, nem eu não imaginava que ia ser tão frequente, sabe? E então a gente trata também através do biofeedback, por exemplo, que eu comentei antes, né? A gente consegue treinar esse movimento evacuatório olhando para a tela do computador para o paciente aprender a relaxar, né? No momento da evacuação. Parece uma coisa tão óbvia, né? Mas tem muita gente que tem essa dificuldade. E não sabem, né? E não sabem. Olha aí, ó, mais uma informação importante, né? Um outro tratamento, né, que a fisioterapia pélvica faz, que é importantíssimo, tenho certeza disso, é a questão de tratamento pós-cirúrgico. Por que fazer fisioterapia pélvica num pós-cirúrgico, por exemplo? Claro. Então, por exemplo, uma pós-cirurgia de correção de prolapso, né? Que é a famosa bexiga caída, útero caído, intestino caído. A fisioterapia pélvica, ela traz um resultado melhor, porque além da correção cirúrgica, a gente tem que trabalhar essa musculatura que dá sustentação para esses órgãos. Então, a chance de recidiva da cirurgia é menor, né? O pós-operatório, ele vai ser mais tranquilo, porque tu vai saber fazer o movimento corretamente, né? Então, é importantíssimo, não só no pós, mas no pré também, né? Porque se tu já vai com essa consciência no pré, o resultado do pós-operatório é muito melhor. Uma preparação seria, né? Faz a preparação, faz a cirurgia e depois vai com o tratamento complementar também. Exatamente. Outra coisa que é importantíssima, e eu tenho certeza que muitas mulheres fazem, que é bem recorrente, é a preparação para o parto. Para quais tipos de parto? Só normal ou cesariana também? Importante falar disso, Ali. Toda gestante se beneficia com a fisioterapia pélvica, tá? Porque o principal objetivo da fisioterapia na gestação é diminuir a chance de ter disfunções do assoalho pélvico. A gente sabe que gera uma sobrecarga aí na musculatura da mulher, né? Então, a chance dela ter alguma disfunção, como incontinência urinária, é muito comum. Muitas gestantes chegam no consultório e relatam: ai, mas eu só perdi quando eu espirrei, né? Quer dizer que naquele momento o teu músculo não fez a função que precisava ser feita, né? Então, a fisioterapia pélvica, ela trabalha a gestação para ser tranquila, mais tranquila, né? Sem dores, que é muito comum, dor lombar, dor pélvica, né? Então, a gente trabalha essa questão de prevenção, né? A questão da diástase abdominal também, né? A gente consegue controlar através de exercícios, né? Toda gestante vai ter, mas ela não pode ser patológica, né? Então, a gente trabalha essa funcionalidade. Que é muito comum também acontecer nas gestantes, a diástase, né? Muito. Tá, vamos explicar o que é? Aproveitar que a gente... O que é a diástase? A diástase abdominal é o afastamento dos músculos retos abdominais. Ele acontece em todas as gestantes, tá? Porque o abdômen, ele precisa abaular, né? Mas a gente tem que cuidar para não comprometer a função da musculatura, tá? Ou não ficar uma diástase acima de 3 centímetros de afastamento, tá? Por quê? Porque se comprometer a função da musculatura, sobrecarrega outras regiões, como região lombar e assoalho pélvico, né? Além de, claro, da parte estética, que depois do retorno do abdômen também é mais difícil, né? Toda essa questão. Mas, para nós, fisioterapeutas pélvicas, a gente preza muito pela funcionalidade, né? Isso é importante também, claro, né? Toda essa preparação importante no pré, para já estar com esse músculo fortalecido, porque realmente, né, estende muito, mas no pós também ajuda muito, né? Muito. E só voltando um pouquinho, né, em relação ao pré, né, esse preparo na gestação, né, para quem quer parto normal, é importantíssimo também. Por quê? Porque no final da gestação a gente prepara esse assoalho pélvico para o parto. Então, a gente faz as massagens perineais, a gente faz o treino com o hipnô,
O hipnô é um balãozinho que a gente infla no canal vaginal para dar esse estímulo proprioceptivo, que é como se fosse a cabecinha do nenê. Então, tu treina o período expulsivo, né, com o hipnô. Então, você sabe como é que você vai se posicionar melhor, né, favorecendo a abertura da pelve inferior, como é que você vai fazer a respiração, para onde você vai direcionar a força correta, né? Então, é super importante para deixar o parto também muito mais tranquilo. É um ensaio de parto, digamos assim. É um ensaio de parto. E, além de tudo, a massagem perineal, por exemplo, é o que a gente tem de evidência científica que diminui o grau de laceração do parto, né? Que é o rasgo na musculatura ali na hora do expulsivo do bebê. E no pós, que a gente estava falando do pós-parto. Uhum. No pós-parto, a gente tem um acompanhamento de pós-parto imediato, tá? Que é ainda feito no hospital, e pós-parto tardio. Esse pós-parto imediato, a gente faz a aplicação do taping, né? Que é as bandagens elásticas que a gente coloca na região abdominal para dar sustentação, conforto, diminuir edema, diminuir a dor, né? Além de laser terapia, na cicatriz da cesárea, se for cesárea, né, ou no períneo também, se for necessário. Técnicas respiratórias, de ativação precoce da musculatura estabilizadora, né, do abdômen, para recuperar a função mais rápida também, né. E no pós-parto tardio, depois de 40 dias, geralmente, também é interessante avaliar para a gente também analisar como é que ficou a questão da diástase, a questão da funcionalidade do períneo também, se ficou alguma queixa, como é que está a condição da musculatura, né? Mas lembrando que, claro, uma gestante que treina na gestação, a recuperação é muito mais rápida no pós-parto também. Importante, né, esse acompanhamento, posso dizer assim, né? Com certeza. Porque a gestante, ela já sai do parto com muitas coisas para fazer, é a amamentação, é essa adaptação, é o bebê fora da barriga, é toda a família. Então, esse acompanhamento é importantíssimo para esse período, né? Principalmente nos primeiros dias. Com certeza, Ali, com certeza. A mulher estando preparada, né, fisicamente, né, a recuperação é muito mais rápida, né? Não só esteticamente, mas funcionalmente. E para a gente já se encaminhando aqui para o final do nosso programa, a gente só falou de fisioterapia pélvica, falou de muitos problemas relacionados às mulheres, mas também é indicado para, a gente falou isso antes no início do nosso programa, né? Também é indicado para homens. O que a fisioterapia pélvica ajuda, então, para os homens que estão nos acompanhando aí de casa? Já fica o alerta aqui. O que a fisioterapia pélvica pode ajudar, então, no caso dos homens? Então, assim como as mulheres têm o assoalho pélvico, o homem também tem assoalho pélvico, né? E pode apresentar disfunções. Assim como a mulher, incontinência urinária, geralmente, os homens que apresentam a incontinência urinária é pós-prostatectomia, né? Que fazem a retirada da próstata. Então, é uma queixa bem comum, né? Pós-cirurgia de próstata. E disfunções proctológicas também podem acontecer em homens. Claro que a mulher ela tem uma predisposição maior a ter disfunções, né? Mas homens também apresentam essas disfunções. E para crianças, de que forma que a fisioterapia pélvica pode ajudar em crianças? Uhum. Em crianças, geralmente, a gente trabalha bastante a questão da enurese noturna, né, que é quando a criança acima de 5 anos de idade continua fazendo xixi na cama, né? Ou então a perda de xixi durante o dia também, em crianças acima de 5 anos, né? Também. E muito comum, Ali, muito comum é a disfunção na evacuação, né? Tem muitas crianças que têm dificuldade em fazer esse movimento, que fizeram errado, provavelmente desde bebezinhos, né? Então não sabem o movimento correto e acabam tendo muita dificuldade na evacuação. E às vezes pode acontecer até de apresentarem alguns escapezinhos de fezes também. Olha aí, ó, interessante então, né? Homens, ficam alerta para quem tem criança e também tem esses problemas, né, que a gente acabou de citar aqui agora, porque vocês tenham esse alerta e também procurem esse atendimento especializado.
pra gente finalizar, então, aqui o nosso encontro de hoje, nosso Papo Saúde. Carol, conta pra gente, então, existe como fazer... A gente só falou de problemas até agora, né? Nessa metade do programa. Existe como fazer uma prevenção com fisioterapia pélvica? De que forma? Claro, seria o ideal, né? A gente tem muito a cultura de tratamento e pouco da prevenção, né? Mas eu recomendo, para pelo menos todas as mulheres que puderem passar por uma avaliação do assoalho pélvico, né? Para ter esse autoconhecimento, ver como é que está a condição dessa musculatura, porque no nosso dia a dia, a nossa anatomia já predispõe algumas disfunções, né? Então, e a gente tem uma vida muito corrida, a gente faz atividade física, tem muitas mulheres que fazem atividade física de impacto, né, que gera uma sobrecarga ali no assoalho pélvico. As gestações, independente da via de parto, gera uma sobrecarga no assoalho pélvico. Então, é super importante, né, essas mulheres passarem por uma avaliação para a gente prevenir algum aparecimento de alguma disfunção de assoalho pélvico. Importante, então, o alerta, né, feito aqui pela Caroline Artuzzi, ela que é fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher e esteve aqui hoje trazendo muitas informações importantes no nosso Papo Saúde de hoje. Carol, quero te agradecer, então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Ali, obrigada a todos. E se ficou alguma dúvida, você pode nos chamar também ou chamar direto a Carol, né, nas redes sociais dela, que com certeza ela pode te responder também qualquer dúvida sobre esses assuntos que a gente abordou aqui no nosso Papo Saúde de hoje. Quero agradecer você que esteve nos acompanhando, você também que vai assistir esse programa em algum outro momento. Vai ficar gravado para você poder conferir todas as informações, a nossa técnica, claro, os nossos patrocinadores, também a Helena da Só Flores, a Helena que está lá na Capitão Eleutério, número 44, e também o Regison Cabeleireiros, que faz a produção, um atendimento sempre espetacular. Esperamos vocês, então, na próxima semana, com mais assunto, com mais Papo Saúde. E, claro, Feliz Páscoa a todos, que vocês tenham uma Páscoa abençoada. Esperamos vocês, então, no nosso próximo programa. Uma boa noite a todos e um grande abraço. Papo Saúde. Oferecimento. Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado. Aqui tem propósito. Aqui tem Unimed. Simple Organic. Cosméticos sustentáveis de alta performance. E Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica.